eu acredito que hoje está reservada essa data, dia 8 de abril, para eu fazer até agora o pronunciamento mais importante de todo o meu mandato. Porque o caso é grave. O caso é gravíssimo e impacta a vida de todos nós brasileiros. E não é por acaso nada na nossa vida. Não existe coincidência. O senhor Chico Rodrigues, Chico, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já ouviu falar? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que a gente está vendo é uma metralhadora giratória hoje no Brasil, voltada para os conservadores dessa nação. Isso não é justo, isso não é correto. E a gente vem falando aqui desde 2019, desde o começo do mandato. Tem um senador que é o Plínio Valério que fala isso quase todo dia. Eu falo semanalmente sobre o que a gente está vendo de um poder abusar, invadir as competências de outro poder. O Brasil vive um caos institucional, uma insegurança jurídica jamais vista na história desse país por causa disso. E o papel que nós deveríamos fazer aqui, e no final desse discurso eu vou fazer um convite aos parlamentares do Brasil, especialmente dessa casa importantíssima para a nossa democracia, que nós não fizemos ainda, e veio uma pessoa de fora, um empresário sul-africano, que veio mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Eu já viajei denunciando isso. Outros parlamentares já, para vários continentes. Mas nunca aconteceu uma repercussão como agora. Está o mundo todo falando sobre o que está acontecendo aqui, e é verdade. Nós não podemos esconder a verdade. Tem muita gente preocupada, senador. Tem muita gente preocupada, com medo, não é brincadeira não. Rapaz, eu nunca vi o que está acontecendo no país, que valores invertidos são esses? Pessoas boas, trabalhadoras, com medo nessa nação livre. E olha que interessante, eu sou espírita e vejo com muito otimismo o que está acontecendo, com muita serenidade, porque esse movimento, e hoje não é um dia inclusive atípico, porque está acontecendo agora, nesse momento que eu estou aqui na tribuna, um eclipse total. É considerado pelos astrônomos, talvez, o maior fenômeno do século. Está acontecendo agora, durante poucos minutos. México, Estados Unidos, vai ser possível ver o eclipse total. E nós estamos vendo uma mudança acontecer no mundo, ebulir muitas coisas preocupantes, guerras nos 4 cantos do planeta, e o Brasil em ebulição também. O Brasil em ebulição. E eu acho que, imagine esse plenário bonito que nós estamos aqui, histórico. Imagine ele com pouca luz, A gente vai ver a silhueta de alguém aqui, vai ver alguma pessoa passando e tal. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é muita luz. A sujeira que antes não dava para ver, está todo mundo vendo. Eu venho da área do esporte. Pergunte hoje, lá na praça, qual é a praça mais importante lá de Roraima? Lá? Qual é a praça mais importante que vocês têm lá em Boa Vista? Praça do Garimpeiro. A minha lá é Praça do Ferreira, capital cearense, Fortaleza. Pergunta lá se eles, a maioria, uma média ali das pessoas, se sabem 5 nomes de jogadores de futebol do Brasil, da seleção brasileira. Pergunta para você ver se vão, não vão dizer. Mas pergunta se sabem 5 nomes
de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe, mas está errado isso. Tem alguma coisa muito errada. E a gente está podendo ver, o brasileiro está se apoderando dos destinos da sua nação. Política. Está gostando. Está sabendo que aquilo pode estragar ou pode resolver o seu dia a dia. Está entendendo finalmente isso. E é aí que reside minha fé e minha esperança. Da mudança que vai acontecer. Podem tentar retardar, mas vai acontecer. Porque essa nação tem uma missão planetária. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Tem uma missão. O nosso povo, nós somos a segunda maior nação evangélica do mundo, já chegando na primeira, dentro de pouco tempo. Somos a maior nação católica do mundo. Somos a maior nação espírita do mundo. Mais de 92% de cristãos se relacionando muito bem. Essa nação é especial e tem uma missão evangelizadora de levar o evangelho para todo mundo. A cordialidade, o respeito, a espiritualidade. O povo brasileiro é querido no mundo todo e por isso que agora o mundo começa a se compadecer com os brasileiros que estão sofrendo. Então, senhor presidente, nos últimos 3 dias, o Brasil foi sacudido violentamente com revelações gravíssimas envolvendo mais uma prática, mais uma vez, a prática de abusos autoritários. Ou seja, um verdadeiro golpe na democracia promovido por um ministro da nossa Corte Suprema. O respeitado e independente jornalista norte-americano Michael Shellenberger estará amanhã aqui em Brasília. Ele, que numa entrevista deixou claro, agora recente, mostrando que votou no Biden. Ou seja, ele tem como cidadão o direito e ele se identifica até com a esquerda, com os progressistas, como chama. Mas é um jornalista que tem que fazer o seu trabalho, ouvir os dois lados e ver o que é que está errado à luz da Constituição do país. E ele se posicionou com firmeza. Ele disse: eu não sou afeito a radicalismos, muito pelo contrário. Inclusive tem um histórico dele com Lula, com o governo passado. Ele demonstrou isso. Ele expôs pela primeira vez documentos comprovando que funcionários do antigo Twitter, hoje X, no Brasil foram intimados judicialmente para entregar dados sensíveis e particulares de usuários. Olha só como isso é grave. Foi revelado ao mundo um ataque à democracia brasileira com a omissão culposa do nosso Congresso Nacional, especialmente dessa casa, o Senado. Precisaram vir de fora graves denúncias e de vozes respeitadas, com repercussão internacional, transmitindo ao mundo a imagem de um Brasil como uma republiqueta, condenado a uma nova ditadura do Poder Judiciário, conforme noticiou outro importante jornalista e também advogado, Glenn Greenwald, fundador do The Intercept, que revelou a questão da Vaza Jato, para você ver como não tem viés aqui, não tem lado, é a verdade que está aí, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Então, o próprio Glenn Greenwald concorda com a análise de que o Brasil está vivendo algo muito estranho, que não tem mais democracia, que ela se tem que estar em frangalhos. E nós precisamos recuperar, nosso dever, recuperar. Eu acredito muito na capacidade de bom senso
de todo ser humano, de reflexão dos caminhos que estão trilhando em suas atividades. Em sua matéria, diz Michael, matéria recente, e o interessante, o senhor é católico. O interessante, Chico, a minha esposa é católica e a gente foi para a missa ontem. Eu não sabia. Ontem foi o domingo da Divina Misericórdia, que o Papa João Paulo II, em 1980, fez essa resolução. E é muito interessante que é o segundo domingo após a Páscoa. E a revelação dos arquivos do Twitter, desse submundo da censura política no Brasil, foram revelados na sexta-feira. E ontem, domingo, o Elon Musk fala que vai dizer o que é que ele foi proibido de revelar na sua própria rede social. Olha só que interessante o que o Michael falou. O Brasil está envolvido, abro aspas, do jornalista independente internacional. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso, ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra ele. Fecho aspas. E continuou dizendo, abro aspas de novo, o Michael, jornalista, guardem o nome desse homem corajoso, que cumpre o seu dever como um profissional da comunicação. Ele fala, ele sequencia da seguinte forma: os arquivos do antigo Twitter, agora X, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele exigiu ilegalmente que fossem revelados detalhes pessoais sobre usuários que usaram hashtags de que ele não gostou, que o ministro não gostou. Fecho aspas. Apenas 3 dias depois da publicação das graves denúncias, ao tomar conhecimento do caso, Elon Musk confrontou de forma corajosa e aberta o ministro Alexandre de Moraes em uma de suas postagens no Twitter, com a pergunta, abro aspas, por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Fecho aspas. É importante salientar que só em ditaduras, como a Rússia, senadora Damares, como o Irã, China, Coreia do Norte, dentre outras, é que ocorrem restrições, bloqueios, controle e censura nas redes sociais. Mas esse comportamento que eu acabei de colocar agora, não está restrito apenas ao Supremo Tribunal Federal hoje no nosso país. Sabe por quê? Porque o exemplo vem de cima. O exemplo bom e o exemplo mau. E aí já começam a descer em outras instâncias o exemplo equivocado que vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque lá na minha terra já começa a ser reproduzido também, por exemplo, pelo governo do estado do Ceará, que utilizou-se do poder judiciário para praticar censura explícita
aos poucos veículos de comunicação ainda independentes na Terra da Luz, como é conhecido o Ceará. O portal de notícias Custo Ceará e o blog do jornalista Edson Silva, uma bandeira, uma legenda do jornalismo alencarino, jornalismo cearense, com mais de 50 anos de experiência profissional, foram interpelados, esses dois blogs, judicialmente para retirar a matéria em que apenas transmitiam dados do próprio Diário Oficial para a questionável compra de 280 mil pães, que de um local de fachada, que todo mundo viu, que nunca vendeu isso na vida. O objetivo explícito é de intimidar e calar qualquer voz da oposição, como fazem todas as ditaduras. Mas voltando ao Elon Musk, que é o assunto do momento, ele republicou o posicionamento institucional do X, questionando Alexandre de Moraes e marcando seu perfil, que estranhamente é apenas @Alexandre. Estranho. Antes, o dono do Twitter, será que só existe um Alexandre no mundo que pediu primeiro esse perfil @Alexandre? Qual é o critério disso? Dessa forma, agora, está sendo dada visibilidade global a esse assunto. O mundo começou a tomar conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Em resposta ao perfil do jornalista Paulo Figueiredo, um dos censurados, conta bancária bloqueada, passaporte retido, perfil bloqueado por ordem judicial, perseguido e censurado no Brasil, o Elon Musk respondeu a ele, afirmou que vai derrubar todas as restrições impostas pela justiça brasileira no X, dizendo que, abro aspas, os princípios são mais importantes do que o lucro, do que o dinheiro, e que vai desafiar as ordens judiciais brasileiras, sim, em nome da liberdade. E aí eu volto aqui ao nosso patrono, Rui Barbosa. O que é que ele dizia? Grande diplomata brasileiro. Deveriam se inspirar nele, para não ficar flertando hoje o governo Lula com ditadura de manhã, de tarde e de noite. O que é que dizia esse homem? A pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E é isso que a gente vê, inquéritos irregulares no nosso Brasil. A gente vê o desrespeito às instituições, à Procuradoria-Geral da República, aos direitos das liberdades individuais. Olha, senhor presidente, o desejo desse atual governo federal em controlar as redes sociais, e aí existe um alinhamento ideológico e político com o Supremo, com alguns ministros do Supremo, para regulamentar a censura, já vem desde os primeiros dias da posse, quando a SECOM, comandada pelo ex-deputado Paulo Pimenta do PT, criou no âmbito da secretaria uma rede, entre aspas, rede de defesa da verdade. São os donos da verdade. Na mesma linha, tem agido a Advocacia Geral da União, a AGU, que também criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. É aquele Tribunal da Verdade. O Ministério da Verdade. Nomes pomposos, senhor presidente, que não conseguem esconder o real propósito de censurar todas as forças conservadoras desse país. Tentaram também aprovar o PL 2630, mais conhecido como PL da censura, mas teve sua urgência rechaçada na Câmara em face do seu caráter autoritário. Vão tentar, agora de novo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Já foi avisado. Povo brasileiro, fique atento. Povo brasileiro, continue cobrando de forma ordeira, respeitosa, pacífica os seus representantes. O embate entre o empresário, dono do antigo Twitter, atual X, com Alexandre de Moraes, continuou mais intenso no domingo,
ontem, quando ele fez uma postagem prometendo revelar em breve tudo que já foi exigido do Twitter por parte do ministro Moraes, e com essas solicitações que violam a legislação brasileira. E se declarou, se referindo ao então ministro, abro aspas, esse juiz traiu descaradamente e repentinamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Me encaminhando para o encerramento, pedindo desculpa à senadora Damares, o senador Confúcio Moura, se me permitirem concluir, que eu considero, dos 5 anos e meio, o discurso mais importante que eu estou fazendo aqui, eu já me encaminho aqui para o encerramento. Se eu me der mais 4 minutos, eu prometo terminar dentro desses 4 minutos. O senhor Alexandre de Moraes, em resposta, incluiu Elon Musk no famigerado e abusivo inquérito das fake news, que já dura 5 anos, onde o próprio ministro acusa, investiga, julga e condena sem direito a qualquer apelação, como um verdadeiro tribunal da Inquisição. Antes de fazer isso, se tivesse um mínimo de coerência processual, o ministro Alexandre deveria primeiro responder sobre a morte do preso político Clériston da Cunha, o Clezão, depois de ter negado várias vezes pedido da própria PGR para que ele respondesse em liberdade, porque ele tinha várias comorbidades. Esse comportamento ditatorial vem se consolidando e se agravando através dos inquéritos da fake news e também do dia 8 de janeiro, com interferência na Polícia Federal, conforme revelou outro preso político, tenente-coronel Mauro Cid. Gravíssimo o que ele falou, eu não vou novamente tocar, já toquei nesse assunto, mas é grave as pressões que ele revelou ter tido. Ou seja, estamos diante de um quadro de grave insegurança jurídica e democrática em nossa nação. O grito de socorro dos brasileiros foi ouvido lá nos Estados Unidos. Em outros países como Portugal, já depois da perseguição sofrida pelo jornalista Sérgio Tavares, que foi humilhado no aeroporto de Guarulhos quando veio com uma manifestação com mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão de pessoas. Na Paulista, manifestação pacífica, ordeira, de famílias. Mas esse grito que revela os porões de podridão do nosso sistema carcomido ainda não foi ouvido por essa casa que eu faço parte. Por isso digo que está valendo a pena o esforço de alguns parlamentares em denunciar tamanhos abusos em organismos internacionais. Eu fiz parte de algumas dessas delegações e continuarei fazendo. Sei que muitos parlamentares gostariam de estar também se manifestando, mas hoje existe um clima de medo até no parlamento brasileiro. E a principal razão disso é o indecente foro privilegiado, que se transformou no maior pilar da impunidade, protegendo mais de 45 mil autoridades, e o Supremo está querendo aumentar ainda. É chocante o comportamento horroroso de parte expressiva da grande mídia, que silencia covardemente diante de tudo que está acontecendo, como se não existisse. Isso é resultado de outra aberração criminosa praticada por governos que estão voltando aí ao poder, aliados ao gasto astronômico com publicidade. Dinheiro que deveria ser dirigido para a saúde e a segurança pública, onde estão os jornalistas éticos e comprometidos com a verdade que não denunciam isso. Segurança pública virando piada aqui no Brasil e o povo preso, amedrontado, sem coragem de sair de casa. Recentemente agora, nesse final de semana, o próprio ministro Barroso, atual presidente do Supremo, disse num veículo internacional que está muito preocupado com a crise de segurança pública, senadora Damares, e o domínio crescente da criminalidade. Mas a sua preocupação, e ele deixou claro, não é com o sofrimento do povo, pagador de impostos, mas sim, como disse na entrevista, que tal situação pode favorecer o crescimento da extrema-direita no país.
política o tempo todo, é um tribunal político, ou não é? Ou estou falando bobagem aqui? Nós derrotamos o bolsonarismo. E tantas outras, é uma coisa atrás do outro. Tá aqui, ó, a quantidade de discursos que eu tenho por fazer. É tanta coisa acontecendo no Brasil todo dia, ó. 15. Eu não consigo porque não tem sessão suficiente, às vezes é cancelada a sessão. Mas para cumprir meu prazo. Bom, se alguém tinha dúvidas, está escancarada toda a podridão. E uma coisa é certa, as orações suas, brasileiros, justos, milhões de pessoas ajoelhadas, começaram a mostrar os resultados. O grito de socorro foi ouvido e está ecoando pelo mundo agora, através das redes sociais, fortalecendo a resistência e a mobilização nacional e internacional de homens e mulheres de bem, defensores do direito à liberdade de expressão. É por isso que estão querendo censurar suas redes. É por isso essa obsessão por censurar as redes sociais dos brasileiros, porque não aceitam críticas, não querem que a verdade venha à tona. Além dos parlamentares, essa bandeira é também dos advogados, dos médicos, dos professores, dos jornalistas, alunos, dos empresários, dona de casa, dos aposentados, dos jovens. Independente de ideologia ou partido político, está na hora dos homens de bem se manifestarem do que pensam. Essa é a nossa nação. O que é que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos? Isso aqui virar uma ditadura. É uma bandeira da sociedade pela liberdade. Mas eu faço agora uma pergunta mais importante. E o Senado da República? Vai continuar com essa omissão culposa? Milhões de brasileiros só podem orar. Mas nós, senadores, temos o dever político e moral de cumprir com nossas prerrogativas constitucionais e abrir imediatamente um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. São muitos os pedidos já protocolados. Um deles com milhões de assinaturas. Milhões de assinaturas. O jornalista Caio Coppola, que liderou um abaixo-assinado. É isso ou se curvar a pior de todas as ditaduras na visão de nosso patrono, Rui Barbosa, a ditadura do judiciário. Eu encerro deixando aos meus pares uma das reflexões do jornalista americano Michael Shellenberger. Guardem esse nome. Amanhã estará aqui. Abro aspas. Não sou brasileiro, mas sei ler. A Constituição brasileira diz em seu artigo 220, abro aspas de novo, a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição nesse país. Muito obrigado pela sua paciência, senador Confúcio, presidente Chico Rodrigues, senadora Damares. Tem uma passagem, só nesses 43 segundos, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estudo e que mudou minha vida. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência faz um pronunciamento contundente em relação a temas que Vossa Excelência tem como atuais, como sérios, e que, obviamente, esta casa, este cenáculo que tem todos na sua representação, Vossa Excelência sabe que a propagação desse pronunciamento, ela se transforma num largo estuário, com dúvidas, com temores e, acima de tudo, que se perguntam sobre o ponto focal do seu pronunciamento e que, lógico, interessa a toda a população brasileira. Portanto, fica esse registro, é bom que seja divulgado em todos os veículos de comunicação da Casa, para que tenham a devida
divulgação. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.